A paz do Senhor! Amém! Oh, Jesus Cristo! Você que não entende nada que está vendo o vídeo, é porque o povo está sendo rebelde aqui. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Nós temos trabalhado, na semana passada nós não trabalhamos. Abacuque capítulo 3. Retomando, nós lemos na semana, o último nosso encontro que nós falamos sobre Abacuque. Nós falamos Abacuque 3:5, 3:6 e 3:7, falando sobre a ação divina de Deus, de uma forma bem prática e bem dolorosa. Vamos ler Abacuque? Qual que é a página aí, Raeli? 618. Abacuque capítulo 3. Na Bíblia da Mulher é 1434. E a Bíblia da mulher é diferente da Bíblia do homem, da criança? Abacuque 3, verso 1 em diante. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta a tua aljava de flechas. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o firmamento. Palavra do Senhor. Eu acho que a gente estava mais para frente. Está mais para frente. Foi Abacuque 3:8. 3:8, Abacuque 3:8, nós trabalhamos há 2 domingos, falando: a casa é contra os rios, Senhor, que estás irado, é contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. E na 2 semanas nós tratamos e falamos sobre esta montagem que o Abacuque fala dentro da sua exposição, falando dos eventos passados, fazendo comparação com o Mar Vermelho, com o Rio Jordão. Falamos também que a manifestação consumada da ira de Deus, que se inicia ou se apresenta dentro dessa condição babilônica, ela vai ocorrer de uma maneira muito mais intensa em Apocalipse capítulo 16, verso 12, quando os anjos eles derramam os cálices da ira de Deus sobre os rios e os mares. Embora seja o próprio Israel o objeto do juízo iminente de Deus, o profeta entende que Deus ele é misericordioso. Então tudo que ele está fazendo, ele não faz com o intento de destruir. Bem diferente de Abacuque capítulo 1, em que ele olhava para a destruição e ele ficou apavorado. Hoje ele vê para a destruição, mas vê como uma coisa positiva para a reconstrução daquele povo. Abacuque capítulo 3, versos 9 e 10. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a sua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto
as suas mãos. Se descreve o tirar o seu arco. É uma dramatização da ação de um guerreiro ou do guerreiro divino que se posicionando para o ataque contra os seus inimigos. Algumas vezes o Senhor se revela de maneira modesta, não é esse caso. 2 Samuel 22:36, Isaías 57:15. Isaías 57:15. 2 Samuel 22:36 primeiro. Já estamos aí. Quem veio primeiro aí? 2 Samuel primeiro. Alguém veio segundo Samuel. 22:36. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Davi, ele está falando sobre a clemência de Deus e não sobre a aplicação da misericórdia, não a aplicação da ira do Senhor. Isaías 57:15. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome do santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. As duas situações e outras muitas é a aplicação da ira de Deus. Só que dependendo de quem, para quem ele aplica, lembra da misericórdia? Um ele aplica para a construção e outro para a destruição. Nesses dois casos que nós lemos e outros que existem, o Senhor ele age, ele manifesta a ira dele de uma maneira mais tranquila. Tanto que a pessoa que está recebendo a ira dele fala como ele falou: olha, eu vejo o Altíssimo, eu vejo o Santo, eu sei que o Senhor está salvando, o Senhor é compassivo. Só que a ação de Deus em Abacuque capítulo 3 não é essa. A sua ira foi provocada e ele age com a força do seu poder destrutivo. E o mesmo Davi, que ele olha para Deus e reconhece na bondade e longanimidade de Deus, a misericórdia dele, quando ele age errado, ele vê a ação dura de Deus. Certa passagem, se não me engano, é Números. Davi olha e fala para o seu general: eu quero que o senhor conte as pessoas que fazem parte do povo. E aí ele fala: não faz isso, porque a leitura do general era: você está querendo saber quão forte é você. Algo que Nabucodonosor fez. Como é grande essa terra, e Deus fez ele comer 7 anos de grama. E o general fala para ele assim: rei, você não precisa saber quantos soldados são, Deus ele luta por você. Não, eu quero que conte e pronto, eu sou o rei. Tá bom. Começou a contar. Aí a palavra do profeta vem: você tem 3 opções, porque você engrandeceu o seu coração em relação a tudo que eu concedi para você. Você tem 3 opções, que eu não vou lembrar as 3, mas a primeira: você pode cair nas mãos dos inimigos. Segundo, acho que é passar fome. A segunda, Passar fome, essa é a terceira que eu quero deixar. A segunda, acho que passar fome é uma dificuldade e tal. E a terceira, cair nas mãos do Deus vivo. E aí ele responde para o profeta, responde para Deus: eu sei que é duro cair nas mãos do Deus vivo, porém, ele é um Deus rico em misericórdia. glórias a Deus. E aí ele olhou aquele anjo com a espadona lá, chop, 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 morrendo 1, morreu 10, morreu 1000, morreu, se não me engano, mais de 30, 40 mil pessoas. Por causa do que? Do ato do rei. E ele fala: a culpa é minha, por que eles estão pagando? Entenda que o pecado nosso, muitas vezes, ele é corporativo, ele se alastra. O pecado que você comete, ele não afeta apenas a você. Num grau bem menor, você pode imaginar a ação de drogas na sua vida, a ação da prostituição na sua vida, a ação do alcoolismo na sua vida. A tua família geme, todo mundo geme. Do mesmo modo que Davi viu um anjo com a espada desembainhada, também Abacuque viu o Todo-Poderoso pronto para colher a vingança sobre os seus inimigos. Nós lemos Lamentações e falamos que a misericórdia dele dura para sempre, mas Lamentações 2,4
o discurso é um pouco diferente. Lamentações 2:4. Quatro. Entesou o seu arco. O que é entesar? Ó, até fez aquele barulhinho assim. Gostou do barulhinho? Vai. Entesou o seu arco, qual inimigo. Firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. E aí você vê que essa demonstração de ira é uma demonstração sobre o povo de Deus. Imagina a demonstração que ele vai fazer com aquele povo que não é povo de Deus. Agora os inimigos do Senhor é que são objetos do seu ataque. Seu arsenal de armas deve se focalizar neles. Salmos capítulo 7. Versos 12, 13 e 14. Salmo 7, versos 12, 13 e 14. Pode ver? Pode? Com voz de muitas águas, hein? Vamos lá. Qual versículo? É miserável, né? É miserável, né? 12, 13. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco. Tem no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. 14. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá a luz da mentira. 15. Só. No juramento da aliança, o Senhor jurou, levantando a sua mão aos céus, que a sua espada e setas consumiriam seus inimigos, vingando o sangue dos seus servos e pagando com vingança aos seus adversários, enquanto usa de misericórdia para com a sua terra e o seu povo. Abacuque agora discerne que chegou a hora daquele juramento se cumprir. Nesse momento se torna óbvio que esse guerreiro que luta pela justiça não é um personagem comum. Ele está falando, fazendo toda uma simbologia para que as pessoas elas possam ver e entender. Deus ele não veio aqui na terra e levantou a mão para o céu, não é isso, é toda uma simbologia. Que quando você faz um juramento, você faz normalmente olhando para o céu ou para alguém acima de você. Suas armas de guerra incluem os elementos primitivos da criação. O Senhor ele não está agindo com armas terrenas como nós, carros e cavalos, ou armas de qualquer sorte. Ele fala de toda sorte de elementos que ele mesmo construiu, raio, fogo e tudo mais. Nenhum inimigo terreno pode resistir aos seus ataques. Não há nenhum bunker que a pessoa possa entrar para se proteger como se protege de uma guerra nuclear. No bunker a pessoa continua sendo atingida pela justiça e pelo juízo do Senhor. Mas tu fendes a terra com rios, sugere um súbito e terrível aguaceiro. O Senhor está falando em as águas subirem. Ele não está falando da manifestação do dilúvio, porque ele já disse que não vai ocorrer dilúvio, mas ele usa inclusive a ação das águas como instrumento de juízo. Então não é a regra, não é sempre, mas se você vê um tsunami, isso pode ser um juízo do Senhor. Pode ser um juízo do Senhor. Tu fendes a terra com rios, sugere um súbito e terrível aguaceiro. O que está sendo descrito não é uma tempestade comum, pois as águas das profundezas emitem seu estrondo como voz, e as pessoas elas furam a terra para procurar poços artesianos. Tem muito mais água debaixo da terra do que as pessoas imaginam. As águas que foram, se você estudar um pouco o contexto de dilúvio, do que ocorreu e como ocorreu, já falei para vocês, tem um estudioso, um cientista cristão que chama Adalto Lourenço. Ele explica um pouco dessas águas que subiram. Não foram o que encheu a terra, não foi as águas que caíram, foi as águas que saíram das terras, para cima. Aquelas águas que são os poços subterrâneos, toda aquela água que está ali embaixo, que depois o Senhor fez voltar para debaixo da terra. Então tem muita água.
água, o homem não morre de sede não. Uma tempestade de águas transborda, de modo que até os montes fogem, uma figura de linguagem. A referência a profundezas reflete as águas que originalmente cobriam inteiramente a terra, lá em Gênesis capítulo 1, verso 2. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, era só água, não tinha terra. Portanto, não surpreende que até os montes busquem escapar do dilúvio iminente, não apenas na criação, mas na enchente. Das profundezas as águas subiram até cobrir a terra, e aí fala em Gênesis 7:11 do dilúvio. As águas que cobriam a terra, elas não evaporaram, elas estão debaixo da terra. Tem muita água debaixo da terra. Eu não vou saber onde está essas águas não. Está congelada lá no polo nosso lá. Não necessariamente, pode ser. A terra era sem forma e vazia. Isso é uma forma de dizer, tá? Porque a Terra, ou o planeta Terra, era uma sem forma e vazia. Eu não sou especialista em Gênesis, tá? Sem forma e vazia quer dizer caos, que não estava ordenado ainda. Não que Deus criou algo que não tinha forma, e sim que estava sem a forma ideal, ainda estava em caos. Se você começar a estudar um pouco, posso errar a cultura, mas cultura grega e romana, grega, você vai ver que sempre o contexto de águas se refere a caos. Não se refere a uma coisa calma, e sim com confusão. Por isso que a linguagem que é utilizada em Gênesis é a linguagem daquela época, que fala que a terra era sem forma e vazia. Tá? Porque o senhor falou, né? Que o Espírito de Deus Pairava. pairava sobre as águas. Ele passava como Sim. na figura da pomba, vai. Aí o senhor falou que não tinha terra. Não tinha terra. Então essa forma, sem forma e vazia, não era terra. Não sei. Pode ser que a terra, eu entendo que a terra ela estava submersa, tanto que quando ele fala haja terra, pode ter havido a criação da terra, ou pode ter havido a imersão da terra. E eu não sei explicar. Tá? Ou realmente haviam só águas, eu não sei explicar. Ou se haviam terras, elas estavam submersas, elas submergiram. Que quando houve dilúvio, o que aconteceu? Elas entraram, emergiram e submergiram, tem outras palavras. Mas eu não sei explicar isso. Alguma coisa? Não, o sentido, quando a literatura antiga se falava de água, a água era referente a caos, a confusão. Não sei, pode ser. Tá? O que está sendo descrito não é uma tempestade comum, pois as águas das profundezas emitem seu estrondo como vozes. Uma tempestade de águas transborda de modo que até os montes fogem. Algo que aparece lá em Apocalipse, em que os montes fogem da presença do Senhor. Em seu ataque aos inimigos, o Senhor empregaria os elementos mais básicos da sua criação. A menção que se faz de que os abismos erguem bem alto suas mãos, buscam traçar a imagem das ondas que estendem suas cristas na direção dos céus. Quando o irmão Cláudio canta sobre acho que ele canta uma música que fala sobre o encapsulado mar, não sei, as ondas. Como é que é? No mar o mar se revolta, Mas outra não. é isso aqui, tá? Você olha a onda está subindo numa proporção acima do natural, e traz o que? Temor às pessoas. A menção que se faz de que os abismos erguem bem alto as suas mãos, busca traçar uma imagem de ondas que estendem suas cristas na direção dos céus, subindo cada vez mais alto para envolver o máximo do mundo dentro dos seus domínios. E aí o que? Aquela liberação que houve, de que a água vai até aqui e para, Deus ele pode usar a liberação, não para, avança. Se não me engano é Holanda, né? É Holanda que tem dificuldade com os diques, é isso? E aí eles ficam trabalhando para evitar que o mar o quê? Avance. E Veneza já jogou a toalha e deixa a água entrar mesmo, mas na Holanda eles estão lutando contra isso. A montagem de imagens do passado que são empregadas neste momento pelo profeta com o fim de antecipar o ato dos juízos vindouros também inclui o triunfo de Deus sobre o faraó no Mar Vermelho, mostrando todo o domínio que Deus tem sobre a natureza.
Ele pode fazer avançar, trazer, dividir, ele faz como ele quer. Portanto, ali os abismos os cobriram, as águas se separaram como um monte e as profundezas foram congeladas no coração do mar. Embora calamidade e juízo sejam com toda certeza o tema central do poema de Abacuque, ele também colocou esses juízos dentro do programa progressivo da redenção divina. Tudo o que acontece com o objetivo da redenção. Você tem que desenvolver um olhar dentro dessa ótica, em que você não vai ficar feliz porque descobriu que alguém está com câncer ou qualquer coisa disso. Se compadeça, mas entenda que é a ação de Deus. A pessoa que está passando a luta de dificuldade dificilmente vai conseguir vai ter essa visão. Mas você de fora, você tem a possibilidade de agir com misericórdia com a pessoa e falar algo, trazer uma palavra, mesmo que você veja a situação, que nem a gente vê a situação, eu vejo a situação da titia, é crítica, entendeu? Mas eu tenho que trazer o que? Palavra de conforto, 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 conforto. Deus está agindo, Deus pode fazer, Deus pode fazer. O fato de que os babilônicos, por sua vez, também sofreriam devastação, indica que Deus tem propósito em continuar a sua obra no mundo. Se for verdade que o justificado vive pela fé, então a razão para a nossa esperança contínua é a confiança em Deus. Sempre que você se deparar com uma situação, por mais grave que seja, você tem que olhar para essa situação como uma ação do divino. As pessoas que olham como uma ação de Satanás, elas ficam desesperadas. Se você entende que há uma dificuldade no mundo, ela está ocorrendo pela ação de Satanás, e Deus perde o controle, aí já é. Como que eu vou confiar em Deus em todas as situações, se nessa situação quem age é o diabo? Você entende que você tem que subir um degrau a mais na sua fé? Por mais que a situação ela seja grave e temerária, você tem que olhar e tentar ver Deus nessa situação, que é o que Abacuque conseguiu ver. Dentro de todo esse quadro de destruição, em que ele vê a destruição da terra, destruição do templo, a morte dos seus familiares, e ele consegue olhar para aquilo e consegue ver a ação de Deus. Não é fácil, mas é possível. Abacuque 3:11. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Os elementos, que são sem alma e sem espírito, eles reagem à ação do divino. Nós já lemos o texto de Isaías, que é Isaías 6, de 1 em diante, em que fala sobre quando Deus fala, os batentes da porta do Senhor tremem. Os elementos, eles reagem à ação de Deus. Certa feita, Jesus Cristo lá, ele falou assim: olha, se vocês não louvarem, acho que é Jesus, se vocês não louvarem, até essas pedras aqui podem louvar, até elas podem ser filhos de Abraão. A natureza, ela louva ao Senhor de uma maneira diferente do que a nossa, mas ela está ciente disso. Como que você vai olhar para uma pedra e achar que ela louva? Eu não sei te explicar isso, mas o que a Bíblia diz é que os elementos que não são não têm vida em si mesmo, eles conseguem reconhecer a ação de Deus. Uma manifestação adicional da resposta da natureza divina, da natureza ao juízo divino, é vista no dramático: o sol e a lua param na sua morada. Essa frase tem a intenção de fazer referência lá a Josué 10, 12 e 13, não precisa abrir, em que numa batalha, Josué ele dá ordem para que o sol pare, ou seja, entenda o comando que ele deu. Ele deu um comando para que todo o universo parasse, não só o sol. Porque se o sol para e os outros continuam girando, o que acontece? Um bate no outro. Então ele deu uma ordem para que a natureza parasse, o sol permanecesse, para que ele pudesse finalizar a ordem do que Deus mandou, que era a destruição dos seus inimigos. Que peso! Vai falar isso com um cientista, capaz você está louco? Mas é o que a palavra está dizendo. E aqui nesse texto de Abacuque, ele está falando que o sol e a lua, eles pararam. Eles pararam, que eram os elementos que eles tinham mais contato: sol, lua, planeta Terra,
Eles não tinham contato em saber o que era Vênus, se era Saturno, o que era. Essa é a comparação com Josué, acrescenta mais e mais em termos de Deus. Trazer toda a natureza em submissão aos seus propósitos redentores. Toda a natureza trabalha para Deus. E o bodão, e Satanás, mesma coisa. Toda a criação trabalha em favor das ordenanças de Deus. Ferramenta. Não é que você tem que desprezar o diabo, não é nada disso. Tem umas pessoas que falam assim: o diabo está debaixo do meu pé aqui e eu calço 42 e eu esmago ele. Não é isso. Mas a ação de Satanás e seus demônios, ela é coordenada por Deus, por mais que as pessoas não entendam. Fale, querido. As pessoas lá em casa, elas querem que acreditem em umas coisas que eu não consigo acreditar. Por exemplo, ter medo do diabo. Não tem, porque eu sei que Deus não vai meter e tocar em Deus. Que Deus é maior que o diabo. Só por isso que tem medo do diabo. Porque o ser humano, ele tem muito mais facilidade de lidar com ações terrenas e naturais do que lidar com a ação soberana de Deus. É muito mais fácil eu nominar uma situação como ação demoníaca do que falar que é a ação de Deus. A mente parece que não consegue transladar esse tipo de pensamento. Então eu coloco a culpa no diabo. É o que acontece nas casas de recuperação. Eu estava falando com alguém ontem, com o Sebastião. Tem um trabalho que é feito junto com drogados, com uns pastores amigos meus, em que quando você chega para fazer o trabalho com os drogados, eles estão esperando, falando assim: você é coitadinho, seu pai fez isso, sua mãe fez aquilo, tadinho de você, O primeiro discurso desse trabalho junto com os drogados é: você é um miserável, um sem vergonha. Tudo que você fez é culpa sua e você está acabando com a tua família. E as pessoas entram em crise porque elas querem ter o quê? Acalentar do seu eu. Você é coitadinho. A culpa é da Shirley, porque ela não fez isso. Não é minha. A culpa é do seu irmão Cláudio. É sempre mais fácil a gente transferir a culpa do que puxar para a gente. Quando você vê a ação de um Deus, que Ele é soberano, Ele é poderoso, e Ele permite que essas coisas aconteçam, e você não entende, você tem que pôr a culpa em alguém. Você põe a culpa em quem? No diabo. É mais fácil você ter um Deus que é bom e um diabo que é mau. É um contexto que chama-se a dualidade, em que Deus, Ele para existir, precisa da ação de um mal, e o mal precisa da ação de um bem. Então uma coisa completa a outra. Que conversa é essa? É como se Deus, na bruxaria, na Wicca, eles entendem que há um planeta Terra, é a Mãe Gaia, e aí você tem dentro, como se fosse um grande estádio, Deus lutando com o diabo. Como se o diabo ele lutasse pela sua vida e Deus tivesse que executar toda a força para resgatar você. É algo que em discipulado a gente fala assim: Deus faz todos os esforços para te salvar. Que esforço? Ele criou as coisas pela palavra. Como é que ele precisa fazer esforço? Mas as pessoas elas preferem fazer o quê? Criar um misticismo em forma disso. Ele é astuto, ele está para destruir, mas ele só vai até onde Deus manda, até onde Deus permite. Entenda que tem essas duas palavras: até onde ele manda e até onde ele permite, porque ele também manda o diabo fazer coisas. Porque numa ação dessa de Abacuque com Nabucodonosor e Babilônia, ele está usando uma ferramenta maligna como instrumento de juízo. Já falei com vocês em Ezequiel, quando o rei babilônico, o Nabucodonosor, ele chega numa encruzilhada, ou ele vou para um lado ou vou para o outro, o sacerdote do Babilônio, ele leu víscera de animais. Ele matou um bicho, pegou um monte daqueles estômagos lá, colocou lá, que era uma leitura pagã, e aí Deus falou, deu a luz para o cara: você tem que ir aqui. E o cara leu as vísceras de animais, e Deus usou as vísceras para dar um recado para aquele povo. O povo de Israel fala: tá louco? Como é que Deus vai se envolver com isso? Ele é soberano, ele faz o que ele quer. Então Deus, ele usa o maligno
ou age através dele, ou ele permite, ele faz o que ele quer, da forma que ele quer. De qualquer jeito ele que manda. De qualquer jeito ele que manda. O quê? Não, mas ele faz o que quer, não é regra. Mas ele faz o que ele quer. Mas dentro do mundo pecaminoso como essa que nós vivemos, ele vai agir através das ações malignas. Ele age através dos salvos para trazer luz, e age através dos ruins para trazer mais bagaceira ainda, mais complicação ainda. A medida vai se subindo, a malignidade vai subindo, porque quem está permitindo? É Deus. Mas quem que está agindo? O homem. Seja através da influência de Satanás, ou através do seu próprio coração pecaminoso. As pessoas fazem o que fazem porque elas querem fazer, e Deus permite. Romanos está lá claro. Você quer fazer isso? Vai. Cada vez mais. Não tem uma passagem que ele diz que tira a mão sobre a pessoa, né? Para que ela Deixa siga aí. seus próprios caminhos. Romanos age, ele vai agindo, a pessoa vai. E se for o plano do Senhor, ele permite inclusive a morte e a destruição daquela pessoa. A nossa mente, ela é uma mente que ela é limitada, e nós temos um Deus que nós servimos que ele é ilimitado. E é uma coisa que você tem que pesar. Cansou já. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer porque a sua misericórdia ela continua agindo sobre as nossas vidas, e mesmo em meio a lutas e dificuldades, Pai, nós temos que aprender a verificar e observar todos os teus caminhos. Se o Senhor não nos revelar, Pai, nós seremos envoltos nas lutas e dificuldades, e nós daremos crédito a qualquer outro menos o Senhor. E pior que isso, nós não estaremos nos corrigindo. Derrama sobre nós da tua graça e do teu amor, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.